E aí, galerinha, eu e Flavinha estamos dando uma escapadinha de Santiago, fazendo uma viagem de carro até a cidade de Chillán. Nós vamos aproveitar para mostrar para vocês aqui nesse vídeo como são as estradas aqui no Chile, a questão do abastecimento que é diferente do Brasil. Vamos mostrar também os pedágios, documentos obrigatórios para viajar de carro no Chile. Então cola o olho nesse vídeo e vem viajar com a gente! A gente está na Ruta 5, que corta o país de norte ao sul. E como vocês podem ver, geralmente é tudo muito plano, poucas curvas e também a estrada muito boa, bem sinalizada, porém é pedagiada. E o pedágio, a maioria deles, a gente paga através desse aparelhinho que está instalado aqui no nosso carro, que é o TAG. Mas eu sempre recomendo ter dinheiro em espécie, porque pode acontecer de passar em alguns pedágios que o pagamento é manual. Em breve a gente vai passar por algum e eu vou aproveitar para mostrar para vocês. A velocidade é 120, inclusive agora a gente está passando aqui no posto da polícia e a velocidade mantém 120. Dificilmente a velocidade diminui quando a gente passa em frente aí um posto dos carabineiros, que é a polícia aqui no Chile. Tudo muito bem sinalizado, como vocês podem ver também. 120, acabamos de passar pela plaquinha aí mostrando a velocidade. E a gente quer mostrar para vocês também a paradinha que a gente gosta de fazer sempre no posto Copec, mostrar o que tem para comer, né? E banheiros sempre limpos também. Então continua viajando com a gente, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal do Nós no Chile para viajar para o Chile sem perrengues. De Santiago até Chillán são 405 quilômetros e é uma viagem rápida por causa da velocidade e da qualidade da estrada também. Chillán, gente, é um destino muito procurado por brasileiros na temporada de neve, porque ali tem os centros de esqui, tem Termas Chillán, tem Nevados de Chillán, então é um destino de neve e você consegue fazer esse percurso que a gente está fazendo agora de carro, você consegue também fazer de avião um voo até Concepción e consegue fazer de trem. Tem o trem rápido, que já inclusive tem vídeo no nosso canal do YouTube. O trem vai até a cidade de Chillán e depois você pega um transfer para chegar nas estações de esqui. Uma outra opção de hospedagem para quem viaja no período do inverno é o povoado de Las Trancas, que na temporada de neve fica lindíssimo, com muita neve e fica muito perto para você chegar nos centros de esqui. É possível fazer um bate-volta. A gente tá chegando aqui num pedágio e nesse aqui vocês vão ver que tem as duas opções. Tem a forma de pagamento manual e a forma de pagamento pelo TAG. 3.300 pesos chilenos. Pelo nosso TAG aqui, vocês vão perceber que vai fazer um barulhinho. Quem não tem o TAG, ou seja, se você estiver viajando no seu carro, passa aqui do lado, ó, tá vendo? O pagamento aqui do lado é manual. E aqui vai cobrar o nosso agora. Escutaram o barulhinho? Já cobrou. E quem não tem o TAG, faz o pagamento manual ali do lado. Agora a gente vai fazer uma pequena paradinha aqui numa Copec, que é onde todos os chilenos param para mostrar para vocês, né? Que é uma loja de conveniência, banheiro sempre limpo, tem lugar para tomar um café, comer um lanche. Por aqui tem uma sanduicheria, tô vendo aqui um combo full, que é o sanduíche, a batata frita e a Coca-Cola, 6.990. Esse fica do lado de fora
desse que eu quero mostrar para vocês, que é a Copec. Vem comigo, Flavinho, caminhando. Que aqui dentro é o que eu já falei com vocês. Tem banheiro, tem lugar para almoçar, para fazer lanche. Aqui, gente, vocês vão ver que tem muitas opções de coisas doces. Então tem aqui, olha, esses muffins. Tem muitas opções aqui. Aqui também mais muffin por aqui. E do lado de cá tem de tudo. Tem água, tem refrigerante, tem suco, Coca-Cola, esses salgadinhos, chips. É tudo muito completo. Tem bastante coisas. E tem os sanduíches também, né? Os lanches, sanduíches, que fica ali do outro lado, na parte da manhã tem café da manhã, na hora do almoço eles também servem almoço, tem pizza. E o bacana também que tem essas telas que você faz a compra tudo ali sem precisar, né, passar pelo caixa. Funciona super bem, a gente sempre compra por ali e funciona super bem. E aí tem caixa também, para quem quiser caixa, aceita cartão de débito, cartão de crédito, espaço para sentar, fazer o lanche. E tem banheiro também, que é sempre muito limpo. Como sempre, muita coisa doce. Não tem pão de queijo, mas tem croissant recheado, ó, tem essa vantagem. Sanduíche natural, uma saladinha, ainda tá no horário do almoço. Aí tem o menu buffet, que custa o normal R$ 9.590 e o prêmio R$ 10.590. Hoje tem uma carne, uma batata, omitas, que parece a nossa... Como que chama, Flavinho? Nossa pamonha, frango, carne e o refrigerante é liberado. Vamos aproveitar para abastecer e mostrar para vocês o preço da gasolina. Reparem que aqui, ali está escrito, olha, a gente tem as opções 93, 95 e 97, tá vendo? Flavinho, por que você escolheu 95 e qual que é a diferença entre as gasolinas? As gasolinas aqui são, você tem 3 modelos, a 93, a 95... Sim, por favor. Perguntou se quer limpar o para-brisa. Aqui você tem a gasolina 93, a 95 e a 97, octágonos. Aí é a quantidade de octanagem na gasolina. Nos carros que vêm do Brasil, o ideal é usar a 95, né? No meu caso aqui eu uso a 95 porque é o recomendado no manual do carro, já vem falando. Use a gasolina 95 para esse tipo de carro. Os carros menores usam a 93, não tem problema nenhum. Essa aí é a quantidade de octanagem. Aqui quando a gente para na Copec, a gente, né, aproveita para abastecer. Eles mesmos já perguntam se querem limpar o vidro. E limpa super bem, né, Flavinho? Sim, um serviço muito bom. E deixa eu mostrar ali, Flavinho, rapidinho. Ali tem um... Como que chama isso? Um painel, um display, que vai mostrando ali, ó, o preço da gasolina, tá vendo? Exato. E o Flávio, a gente tem aqui no celular... De atrás tá mesmo. Perguntou se quer que limpa o vidro de trás também. Bem gelo, por favor. A Flavinho tem aqui no celular dele o aplicativo da Copec, que ele abre o aplicativo, lê um QR Code que está em algum lugar aqui e ele consegue ir acompanhando o abastecimento, quanto que vai pagar, tudo pelo celular, né, Flávio? E já vai aparecendo aí? Um monte de coisa lá que eles vão te oferecer, lógico, mas aí... agora que você vai escanear. Ele vai escanear o código e já apareceu ali para ele. O que aparece aqui é o que aparece lá no display. 50 mil que tá dando esse abastecimento. Tava bem vazio, então. E agora finalizou o abastecimento. O valor de 56 e o Flavinho já paga ali, ó. Coloca propina aqui. Coloca propina, né? Que o menino lavou aí pra gente o vidro, já coloca a propina e já faz o pagamento ali. Ele deu um cupom de desconto aqui de 90 pesos em cada litro
Ó, Flavinho ganha 90 pesos em cada litro de abastecimento. É isso, gente. Para vocês entenderem aí um pouco, né, como funciona o abastecimento nos postos Copec aqui no Chile. Copec é uma marca chilena, então é onde está sempre mais cheio. E em todo posto Copec tem aqui o abastecimento de elétrico, né, Flavinho? Para carro elétrico. E aí fica disponível aqui também para quem tem carro elétrico. A malha para carro elétrico é perfeita, né? Para todo o país, todos os postos Copec você vai achar o lugar para você carregar o seu carro. Nós acabamos de passar por Chillán, mas hoje o nosso destino final fica aqui pertinho de Chillán, inclusive dá para fazer um bate-volta quem fica hospedado em Chillán, que é o Vale de Itata. Um vale de pequenos produtores de vinhos mais naturais, mais orgânicos. A gente já esteve aqui uma outra vez e a gente está chegando agora numa cabine de pedágio que tem que ser paga com dinheiro. Tá vendo por que é importante viajar com dinheiro? Flavinho teve que pagar aqui com o dinheiro porque aqui não tem a tagzinha, né, para fazer o pagamento. Aqui a gente já está no Vale de Itata. A gente está indo para a região onde a gente vai ficar hospedados. Hoje vamos participar de um evento, visitar vinícolas também. E essa região aqui é uma das regiões mais antigas aqui no Chile que produz vinhos. Antigamente essa região vendia toda a uva a granel, mas agora já produzem vinhos e tem vinho de muita qualidade por aqui. E aqui em Itata, a nossa hospedagem, gente, é literalmente no meio do vinhedo aqui, ó. Aqui vocês vão ver muito esse tipo de plantação que eles chamam de cabeça. As uvas não estão em parreiras como é mais comum. E aqui, ó, quando eu falo com vocês que a gente está no meio do vinhedo, ó, tem uva por aqui. E aqui tá o nosso quarto, com uma cama king, super confortável. Um banheiro por aqui. Essa região de Itata sofreu muito com os últimos incêndios que teve aqui no Chile. Então, hoje aqui na Vila Thalia, onde a gente está hospedado, eles vão fazer um jantar beneficente. Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Mas a gente já entrou na cozinha, são os vizinhos que estão cozinhando. Aqui é como se fosse interior, campo. Essa hospedagem que a gente está aqui no Vale de Itata chama Vila Thalia. É um casal que organiza tudo isso aqui, eles moram aqui, então é tudo muito caseiro. E como eu falei com vocês, essa região aqui foi muito afetada pelos incêndios, então hoje está tudo organizado aqui que eles vão fazer um jantar beneficente para uma família que é amigo dos donos aqui, que perdeu tudo no jantar. Então tá tudo pronto aqui, ó, preparado para o jantar que vai acontecer às 8, são 10 para as 8, tá quase começando. E por aqui, ó, a gente já chega no vinhedo. Aqui tem alguns tipos de uva, tem aqui a moscatel. Itata é um vale assim, eles devem produzir 2.000 garrafas por ano. Então, assim, é uma produção muito pequena e vinhos muito diferentes do que a gente está acostumado a tomar. É vinho que quase você nem encontra no supermercado, porque eles vendem tudo aqui mesmo. Churrasquinho ali, vinho. Olha que delícia esse lugar, gente. E isso aqui são os vizinhos que se reuniram para fazer o jantar beneficente. Olha que bacana. O jantar ontem foi maravilhoso, a gente acabou nem mostrando muito, que aproveitamos também, curtimos, teve música ao vivo, foi excelente. E agora já acordamos aqui
na Vila Thaly, com essa mesa linda de café da manhã, preparada aqui pela senhora Consuelo. Inclusive tem um doce muito típico aqui da região, temos queijo, de que é a mermelada? Frutilla. Ah, uma geleia de morango, também preparada aqui, iogurte, e ela já tá fazendo pra gente ali também tá mostrando ali, olha a quantidade de geleia que ela prepara das frutas que tem aqui da região. De frutinha, que mais tem aí? Ciruela. Cereja, Durazno. pêssego, Guinda. guinda, parece uma cereja também. Sí, y ahora tengo que empezar a hacer de uva. E vai fazer de uva também, que agora tá na época da colheita. Já vai preparar um suquinho pra gente também de mirtilho, né? Que é... Como que chama mirtilho? Arándano. Isso, vamos tomar um cafezinho da manhã agora. Quer mostrar lá, Flavinho? Ela tá mostrando também que o pano amassado tá no forno. Preparado ali pra gente. E o cheirinho de pão já tá tomando conta aqui do ambiente. Olha que delícia. A Vila Thaly fica em Itata, no povoado de Guariliue. E daqui é possível conhecer várias vinícolas. A gente, depois do café da manhã, vai em uma delas também para mostrar para vocês o que é uma vinícola pequena, de pequena produção, uma vinícola familiar, com produção assim mínima possível. Tudo é o que eles falam aqui, em escala humana, não tem máquina para fazer nada. Olha aqui, gente, o pão, acabei de abrir aqui, saindo fumaça, olha que delícia, com queijinho aqui da região também, e vou colocar aqui uma geleia, uma mermelada. Aí, muchas gracias. Yo quiero prepararles huevitos azules. Ela está explicando que é uma galinha da região sul do Chile, que não tem rabo, uma galinha diferente que bota esse ovo azul. Aqui eu estou preparando também um cafezinho, a aguinha está esquentando, delícia, gente, maravilhoso. Estamos no meio do vinhedo da uva Cinsault, que é muito comum aqui em Guariliue, e a gente está ali com as senhoras que são aqui do campo me explicando o seguinte: a uva Cinsault, ela é tinta, tá aqui. Essa plantação também é diferente, eles chamam de cabeça, né? Não é de espaldeira. Olha como que tá cheio de uva nessa época. Isso aqui é Cinsault. A Cinsault, vocês podem reparar também que é uma uva um pouco maior. O Cinsault é um vinho mais leve e tem uma cor mais clara também, porque a casca da uva é mais fina. Tem uva branca no meio aqui, que é chamada por eles aqui de Corinto, né? As pessoas do campo chamam de Corinto, mas é a Chasselan, que tem aquele pé ali, ó. Tem essa folha mais amarelinha, porque essa aqui já tá na hora de colher. E, né, acho que não tem nada de uva. Mas quando você levanta aqui, gente, olha isso. Olha a parte de baixo aqui, como que tá lotado. Muito diferente esse tipo de plantação, né? Que eles chamam aqui de cabeça, que é uma plantação rasteira e impossível colher essas uvas usando algum tipo de maquinaria. Aqui só a mão mesmo, gente. Uma a uma, um cacho por cacho. Olha aí, elas ficam escondidas. Aqui na Vila Thaly também tem essa área da piscina, que agora nesse verãozinho tá ideal, mas não vamos ter tempo de entrar, né, Flavinho? E eles têm outros tipos de hospedagem também. Além do quarto que a gente tá, tem a opção de você alugar uma casa inteira, quem vier com um grupo maior ou em família. Eles têm a opção aí da casa, que tem essa vista bem bonita pra cá, que aqui dá pra ver lá embaixo o lugar que a gente tomou café da manhã, o nosso quarto.
E aqui embaixo eles têm um jardim de variedades. E aí tem país, marcelã, tem moscatel. E o nosso quarto tá bem aqui, ó, nessa parte cinza aqui. E a casa maior ali é onde a gente tomou o nosso cafezinho da manhã. E aqui em Guariliue tem várias vinícolas. A gente acabou de voltar da vinícola Mardones, conhecer um pouco do processo da produção deles, mas dá para ficar aqui 2 noites e conhecer 3, 4, 2 vinícolas, quanto você quiser. Inclusive a senhora Consuelo, ela pode indicar as vinícolas que valem a pena visitar aqui próximo, né? Que vai assim, a Mardones está a 5 minutos daqui, muito rápido de chegar. E é isso, Vale da Itata é um vale para quem quer conhecer vinhos diferentes, de cepas diferentes, né? Aqui tem muito país, marcelã, tem Cinsault, que é muito comum aqui também, tem o moscatel de Alexandria. Então é vir para abrir a cabeça e provar vinhos diferentes, vinhos artesanais, como eles falam, né? E isso, o que a gente sentiu aqui nesse pouco tempo que a gente ficou aqui, que quem é daqui ama tanto esse lugar, criam raízes aqui, mesmo quem vai para Santiago volta, se aposenta e quer morar aqui porque é apaixonado com esse lugar, um lugar de muita paz. As pessoas nem trancam as portas para dormir, muita tranquilidade. Então assim, e está a 5 horas de Santiago. Então é um lugar que quem gosta de vinho vale a pena vir para conhecer, porque é um lugar que tem história, é onde começou, né, a produção do vinho no Chile, então tem plantações aqui de 150 anos, então é um lugar cheio de história realmente. Já nos despedimos da nossa hospedagem lá no Vale da Itata, já pegamos caminho de volta para Santiago, paramos aqui em um Copec e vamos aproveitar para falar com vocês os documentos necessários para dirigir no Chile. Inclusive eu tô aqui com a página do Nós no Chile aberta, que tem um post completinho sobre os documentos necessários para dirigir no Chile. Então, gente, vocês vão precisar da CNH válida. O PID não é necessário, né, que é a permissão internacional para dirigir. Passaporte ou RG, ou seja, o documento que você entrou no Chile. Um cartão de crédito internacional, se você vai alugar carro, você precisa desse cartão de crédito para o calção. O comprovante de reserva que você vai receber no seu e-mail. E um seguro obrigatório que, para quem aluga o carro, já tem essa cobertura. Agora, se você vem com o seu carro do Brasil, aí você vai precisar do SOAPEX. Importante saber também que quando você dirige no Chile ou aluga um carro, o carro vai vir com esse jaleco refletante, colete, jaleco é colete, que você tem que vestir caso precise de dar alguma manutenção no carro na estrada, tá? E outra coisa importante é sobre a tag para pagar os pedágios. Quando você aluga o carro, já vem com essa tagzinha aqui. Porém, se você viaja com o carro do Brasil, tem um site que você entra, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, que é Passaste Sin Tag. Você entra e depois que volta para o Brasil, se você deixou de pagar algum pedágio, você consegue fazer o pagamento através desse site, tá? Isso no caso de você dirigir com o carro do Brasil. Os carros que você alugar aqui no Chile, todos vão vir com essa tag. E é aqui na estrada, voltando para Santiago, que a gente se despede de mais esse vídeo. E eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou, gente. Você aprendeu coisas novas que você ainda não sabia sobre o Chile com esse vídeo. É por isso que... Agora é o momento de você dar aquele like, se inscrever no canal, enviar esse vídeo para quem você gosta, né, que vai vir para o Chile. E vamos com a gente. Segue aí. Isso aí, gente. E agora, ó, um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo da Rose e do Flavinho. Até o próximo vídeo. Tchau!